Breno Lopes novamente no radar do Vasco, dia de decisão para o Botafogo e Flamengo aumenta proposta por Léo Ortiz. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, comigo está meu parceiro Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos, mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito. Lembrando que a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, obrigado pelo like. Obrigado pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos às informações desta quarta-feira. Falar aqui, Fábio, sobre a importante vitória do Vasco ontem diante da equipe do Marcílio Dias no estádio Doutor Hercílio Luz, que deu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E foi um jogo ali onde o Vasco precisou realizar algumas mudanças. O técnico Ramon Dias começou com um sistema de 3 zagueiros. O Vasco conseguiu o primeiro gol com assistência do Rossi, que na minha opinião foi um dos melhores da partida, e o gol do Verratti. E abriu o placar, só que logo em seguida, por uma desatenção ali numa bola aérea da equipe do Marcílio Dias, o Vasco sofre o empate. Exatamente, e na verdade esse gol que o Vasco levou, eu tava olhando aqui com calma, teve um desvio ali, né, o primeiro jogador ali do Marcílio Dias, ele desvia, e o jogador que vem de trás acabou marcando ali o gol, mas foi uma partida boa, como a gente tava lendo ontem no chat, comentário de um amigo que acompanhou aqui com a gente a nossa transmissão, ele falou o seguinte, que não tava tão preocupado do Vasco ontem ter jogado bonito, o mais importante era a classificação, lembrando que foi o primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil. E o técnico Ramon Dias vai mostrando aí as suas credenciais, estreou juntamente ali com o Emiliano Dias na Copa do Brasil, e eu queria saber da opinião da galera, e principalmente em relação às substituições do Ramon Dias. Ele tira ali o zagueiro, povoa mais o meio de campo, isso deu condições do Vasco chegar ao terceiro gol, e foi um belo gol ali com a participação do Verratti, do Praxedes, assistência do Galdames e o terceiro gol ali do David, que acabou sacramentando a classificação. Inclusive, né? A gente estava conversando mais cedo que a galera poderia deixar nos comentários aí o que elas podem falar sobre a atuação do Davidson ontem, que é o David, né? Que é sempre aí, né, muito criticado, mas ao meu ver ele entrou bem, marcou o gol, teve uma hora que ele deu uma assistência ali pro Verratti, mas o Verratti acabou perdendo o gol, então é bom o jogador ele ter ali confiança, porque o Vasco precisa de um elenco. Para mim, o Vasco hoje já tem um time, falta um elenco, e o bom é o seguinte, o Vasco ontem jogou sem o Payet. Payet dispensa comentários, mas não é bom também que o Vasco fique numa dependência, tem que aprender a jogar de outras maneiras também. Falar sobre o Payet na coletiva pós-jogo, o técnico Emiliano Dias falou que o Payet já apresenta ali uma melhora, está sendo observado pelos seus médicos devido ao quadro, né, que ele teve de uma gripe, de um quadro gripal que o Payet sofreu ontem. Ele não foi relacionado para a partida, nem viajou com o elenco, mas todos nós sabemos, não é novidade para ninguém o quanto o Payet é importante para a criação desse time. Mas do que faltou da criação, da qualidade do Payet, não faltou em vontade, né? E isso também possibilitou no gol do Adson, que estreou, que ontem conseguiu o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, né? O Adson entrou numa pressão danada, né, de substituir ali o Payet, mas ele conseguiu substituir, né, a altura, fez ali bem o seu papel. E, Jonathan, não podemos deixar de falar dessa arma que está se tornando agora do Vasco, do cruzamento ali do Léo Piton e o Verratti. Do Lucas Piton, né? E o Verratti subiram de cabeça na área, está se tornando uma arma poderosa do Vasco da Gama. Com certeza, os laterais ontem jogaram muito bem, tanto o Paulo Henrique, o PH, quanto o Lucas Piton, flutuando, possibilitando, inclusive o primeiro gol sai numa jogada pela direita também ali com o Rossi. O Vasco ontem muito bem na partida, a torcida apoiando, inclusive, né, me impressiona que o Emiliano no final também falou sobre melhorias. O Vasco precisa de ajuste, precisa de melhoria. O que me chama a atenção é essa vontade, né, essa cobrança que o Ramon e o Emiliano faz aos jogadores em sempre querer evoluir, sempre querer melhorar. Bom, e com essa classificação,
O Vasco, para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco vai receber cerca de 1,785 milhões, milhão, né, de premiação. Portanto, valores aí entrando nos cofres do Vasco. Saindo aqui da situação do jogo, Fábio, vamos falar um pouco também sobre o mercado da bola. A informação que saiu na manhã, uma atualização que saiu nesta manhã de quarta-feira, segundo o jornal O Globo, do jornalista Diogo Dantas, é a seguinte: sobre o André Silva. Primeiro ponto, vamos falar sobre o André Silva. A informação é que o presidente do Vitória de Guimarães, de Portugal, não ficou totalmente convencido de realizar a venda parcelada do atacante André Silva ao São Paulo. E o Vasco ainda se vê no páreo na briga pelo jogador. O único problema, a única questão é que o jogador e o seu empresário indicaram preferência ao clube paulista para disputar a Copa da Libertadores. E nos próximos dias será crucial para a decisão do jogador. Uma importante observação, Fábio, não é que o jogador não queira vir jogar no Vasco, mas ele prefere jogar pelo São Paulo pela questão da Libertadores da América. Jonathan, não sei, a galera pode comentar isso se eu estiver sendo um pouco muito radical, mas eu sempre lembro do que o Ramon Dias ele falou no ano passado. Eu quero no Vasco jogadores que queiram jogar pelo Vasco. Tudo bem, é uma Libertadores, é uma competição, mas o Vasco é maior do que uma Libertadores. Então, eu acho que pra mim já é um ponto meio negativo. Repito, talvez eu esteja sendo muito radical, mas é a minha opinião. Eu acho que quando o jogador quer realmente jogar no clube, ele vai chegar no Vasco falando o seguinte: eu poderia ter jogado no São Paulo, o São Paulo vai até disputar uma Libertadores, mas eu preferi vir pro Vasco. Já ganha moral com a torcida. Louco, já ganhou a torcida. Com certeza. Em função disso, o atacante Breno Lopes do Palmeiras tem boas chances de voltar ao radar do Vasco caso André Silva siga mesmo para o São Paulo. O agente de Breno Lopes, André Cury, intermedia o negócio entre os clubes para viabilizar a operação em cerca de 4 milhões de euros. Segundo o jornalista, a 777 chegou a vetar o investimento, mas estuda rever a decisão para contar com um jogador que dependerá do desfecho do caso de André Silva. Portanto, mais uma vez confirmando a informação, caso a negociação com o André Silva, jogador que atua no futebol português, não vá para frente, o Vasco volta a ter na mira Breno Lopes do Palmeiras. Bom, sendo aqui das informações de mercado da bola do Vasco, falar... Jonathan, antes de você entrar aqui no Botafogo, só agradecer a torcida do Vasco em Santa Catarina, que fez um festão lá para o Vasco, uma recepção maravilhosa, e lembrar que agora nós temos muitos inscritos no nosso canal tá chegando à marca de 114 mil inscritos, e temos muitos inscritos agora de Santa Catarina. Valeu pela moral, galera. Valeu, galera, pela moral, tamo junto. Agora, vamos trazer as informações aqui do Botafogo, Fábio, porque hoje é uma final. Hoje no estádio Newton Santos, daqui a pouco nós estamos nos preparando para ir para o estádio Newton Santos, preparar toda a questão da transmissão. Vamos estar ali também fazendo aquela festa com o torcedor na porta do Newton Santos, e é o jogo mais importante do ano. Não tem técnico ainda efetivado, não tem problema. Os jogadores têm que entrar e ir para cima buscar essa classificação. Os jogadores se fechar entre eles ali e dizer o seguinte: nós vamos nos classificar e acabou. O Botafogo, o time do Botafogo, todo respeito à Aurora, o time do Botafogo no papel é muito melhor, muito superior, e também tem ali, o Botafogo tem essa pequena vantagem de jogar ali no seu gramado, que é um gramado sintético, o time é melhor, o estádio vai estar cheio. Jonathan, o Botafogo tem totais condições de passar, e aí exatamente, o bicho pega, que mesmo pode com ter Botafogo né? Mesmo com desfalque do Jefinho, do Luiz Henrique, devido à lesão, mas hoje pode ser o dia do Tiquinho. Pode ser o dia ali do Júnior Santos. O Botafogo, infelizmente, teve a saída do Vitor Sá. Vamos trazer já a provável escalação do técnico Fábio Matias, o interino. Eu pude conversar com ele ali no sábado, no pós-jogo da vitória sobre o Audax. Eu perguntei a ele: olha, como é que você está trabalhando, Fábio, a mentalidade, o psicológico dos jogadores para essa partida? Ele que já, mesmo nos primeiros contatos como técnico interino, anteriormente já trabalhando com auxiliar, já vem conversando com os jogadores. E eu acredito que na qualidade e na vontade também o Botafogo vai conseguir essa classificação. E um outro importante detalhe:
hoje promete casa cheia, né, Fábio? Não, vamos ter casa cheia e nós, nosso canal BTB Esportes, nós vamos estar lá cobrindo aí o Botafogo, vamos estar ali na entrada do estádio Newton Santos, recebendo a sua grande torcida que vai comparecer nesse jogo agora. E como eu falei, Jonathan, eu acredito muito que os jogadores vão se fechar, vão buscar essa classificação. Agora o bicho pega do outro lado lá, que já tem um Bragantino esperando. Aí o negócio fica mais equilibrado, Botafogo e Bragantino. O Bragantino conseguiu ontem, né, no sufoco, nos pênaltis. Também, não foi fácil também não foi fácil também, os times vêm cada vez se equilibrando, às vezes a gente vê um desequilíbrio, Jonathan, no papel ali, quando a gente lê a escalação, mas às vezes dentro de campo os times vêm procurando equilibrar. Exatamente, e a provável escalação do Botafogo, do técnico interino Fábio Matias é a seguinte: Gatito Fernandes no gol, Damian Soares, para minha opinião, os melhores laterais, o Botafogo contratou muito bem, Lucas Alter, a volta do Alexander Barbosa, o Hugo na lateral esquerda ou o Marçal, o meio-campo, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo e os atacantes Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Portanto, essa é a provável escalação do Botafogo para a partida de logo mais contra a equipe do Aurora. Ontem, na apresentação do volante Gregory, de 29 anos, que veio do Inter Miami da MLS, o André Mazzuco também na apresentação falou e foi questionado em relação à procura de um novo técnico. E a resposta do Mazzuco foi o seguinte: continua ainda buscando um treinador de acordo com o perfil da necessidade do time no momento. O Botafogo ainda tem alguns nomes na mesa de técnicos, mas nada definido. Aproveitar, perguntar para a galera, torcedor do Botafogo, você que acompanha aqui o nosso canal, qual técnico você acharia ideal para esse momento do Botafogo, para essa temporada, para uma Libertadores, para o Botafogo buscar se redimir em relação à temporada 2023? Coloque aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com vocês. Bom, saindo aqui das notícias do Botafogo, vamos falar sobre a atuação ontem do Léo Ortiz, que foi importante na classificação do Bragantino, salvou ali um gol que seria do Águias Douradas, em cima da linha, e bateu o pênalti, foi importante na disputa de pênaltis. E a informação que nós temos é, Fábio, que o Flamengo vai fazer ali um pequeno aumento na proposta pelo jogador. O jogador foi bem na partida, bem na cobrança de pênaltis, aí a gente entende por que tá essa novela. Ninguém, Jonathan, nenhum clube quer perder um bom jogador, mas aí também entra às vezes a vontade do jogador, a questão financeira também ser bom pro clube. E a informação que a gente tem da Letícia Marques do GE é o seguinte: como a diferença não é tanto, o Flamengo admite, né, que pode fazer um pequeno acréscimo em sua proposta ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz, desde que haja garantia que o clube assinará o acordo. Então o Flamengo aí admite que pode sim fazer um pequeno acréscimo aí para poder trazer o zagueiro. Agora o Flamengo vai buscar, já tá com a mão na taça, né? Taça Jonathan, Guanabara. Sábado tem jogo, né, Fábio? Sabe como é que é o futebol? Futebol tudo pode acontecer, mas sinceramente o Flamengo, com todo respeito, o Flamengo vai enfrentar ali o Madureira, né? Maracanã cheio com a sua torcida ali, e o Botafogo, no caso, vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense teria que vencer, assim, uma goleada histórica, uma goleada que nunca aconteceu, eu acho, no Clássico. Então, praticamente o Flamengo já tá aí com a mão na Taça Guanabara, né? Portanto, o Flamengo aí vai ter o jogo contra o Madureira no sábado. A gente vai estar aqui passando todas as informações dessa partida também. Agora, saindo do Flamengo, o Fábio, vamos trazer informação do Fluminense, porque amanhã nós vamos estar também no Maracanã. Amanhã tem final, esses últimos dias do mês de fevereiro, movimentadíssimo no futebol. Ontem nós estávamos ali acompanhando a coletiva com o Germancano, que falou sobre a mentalidade do time em relação ao jogo, a importância do Maracanã. Ele que vai disputar, se eu não me engano, a quarta final dele. Venceu 3. No Maracanã venceu 3, então tem essa vantagem. É claro que não tem nada decidido, o Fluminense precisa virar, né? Porque a LDU chega com a vantagem conquistada lá na altitude do Equador, em Quito. Porém, o Fluminense tem ao lado a sua torcida, tem o Maracanã, tem aquilo que nós até conversamos ontem com o Germancano, Fábio, em relação ao poder de reação. O Fluminense demonstrou no ano passado em viradas importantes, por exemplo, na semifinal
contra o Volta Redonda. O Fluminense perdeu por 2-1 no Raulino de Oliveira, virou aqui no Maracanã por 7-0, perdeu o primeiro jogo da final contra o Flamengo por 2-0 e virou por 4-1. Fora o que o Fluminense fez na fase classificatória da Libertadores. Então, acredito que isso tem que ser passado para o vestiário. O Fluminense tem esse poder de reação, virar a partida de amanhã contra a LDU e ser campeão da Recopa. Retorno do John Kennedy também, que é um reforço, importante, né? Sem comentários aí. Fluminense é muito favorito essa partida. Claro, tem que ter calma. O LDU sabe como é que é, né? Tem a vantagem do empate, aquela catimba, aquela cera, aquela coisa toda. O Fluminense vai ter que ter muita calma, mas tem totais condições de reverter esse placar aí dentro do Maracanã e ser campeão. Mais um título internacional pro Fluminense. Retorno do John Kennedy, também lembrando que ontem o lateral direito Samuel Xavier, ele mesmo com a proteção na cabeça, ele treinou com o elenco principal. O único que é dúvida para essa partida é o Gabriel Pires e o Marcelo, que não treinou com o elenco, treinou separado ontem, né, Fábio? Exatamente, a gente pôde acompanhar ontem esses dois atletas aí fazendo ali um treinamento ali separado. O Marcelo é muito importante, jogador muito importante, mas também a gente tem visto, não adianta, chega uma hora que a parte física ali também, ela pesa, então é bom que ele esteja lá, o Fluminense seja campeão, ele vai levantar ali mais uma taça, mas é aquele negócio, se for para comprometer o time, é melhor realmente entrar um atleta que vai poder render melhor. A gente sabe que nome também não entra em campo, né? Verdade. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu até o final do nosso giro de notícias desta manhã de quarta-feira. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas. E mais uma vez, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo.